Esses irmãos que foram batizados agora à tarde são muito privilegiados. Felipe, Eduardo, Rebeca, né? Marisa. Porque todos esses irmãos que estão aqui, que presenciaram esse batismo, certamente vão se lembrar de vocês. Eles estavam orando por vocês. Me lembrei do meu batismo, foi numa fazenda, uma segunda-feira, em Vitória, no Espírito Santo. Só tinha 5 pessoas, 4 mais eu. Mesmo assim, eu fiquei muito contente porque eu tive paz no meu coração para fazer aquilo em obediência à palavra de Deus. E fiz aquilo, tomei aquela decisão, com muita paz no meu coração, com muita certeza, com muita convicção, muito embora a maioria dos irmãos da igreja onde eu me reunia não aprovavam, porque eles acreditavam que o batismo é aquele punhado de água que coloca na cabeça. E eles não compreenderam aquela decisão que eu tomei. Eu tive que fazer aquilo um pouco escondido, mas com a convicção de que era a vontade de Deus. E tinha pelo menos mais 4 irmãos junto comigo. A palavra batismo, ela vem do seu significado, da sua origem, significa mergulho. É exatamente isso que os irmãos fizeram aqui. O batismo é uma espécie de certidão de nascimento. Nasceu, registra. É difícil registrar antes de nascer. Não há como fazer um registro para uma criança antes dela nascer. Então, o batismo deve ser para aquele que nasceu de novo. Então, num certo sentido respeitosa, a expressão que eu estou usando, é uma espécie de certidão de nascimento. O que vocês fizeram aqui hoje é uma espécie de certidão de nascimento espiritual. Todos os irmãos estão vendo, estarão lembrando-se de vocês nas suas orações. Com certeza também a responsabilidade dos irmãos é muito grande, porque fizeram esse voto de obediência e de fidelidade diante de Deus, de muitas testemunhas. Então nós estaremos orando por vocês, mas lembrem-se que esse compromisso foi feito diante de Deus acima de tudo. Vamos continuar, vamos voltar então ao livro de Ruth. Alguns talvez chegaram no período em que nós já tínhamos lido. Nós vamos reler os primeiros versículos e vamos dar continuidade. Ruth, capítulo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome desse homem Elimeleque, que significa: meu Deus é rei. E o de sua mulher Noemi, e os de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram nos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Vamos ler agora o versículo 21. Cheia partida, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi? O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim Noemi voltou
e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Já meditamos um pouquinho, considerando a atitude de Elimelec com a sua família, com a sua esposa e com seus 2 filhos. E, a princípio, nos parece uma atitude correta da parte dele, pois ele saiu e levou consigo a sua família. É de fato muito louvável quando o pai preocupa-se com sua esposa, com seus filhos e com sua esposa, marido. E ele busca o melhor para a sua família. Isso tem a aprovação de Deus, no caso do sustento para a sua família, no exemplo para os seus filhos, o trabalho, seja ele aparentemente simples, é sempre honroso. Ninguém precisa ter vergonha se não tem um emprego que exigiu um diploma, um curso superior, mas uma vez estando trabalhando, estando procurando prover o sustento para a sua família. Isso é abençoado por Deus. Mas Elimelec não foi feliz nessa sua intenção de se mudar de Belém. Belém significa casa de pão. Nós já pensamos para onde ele se foi com a sua família. Ele foi para uma terra, habitar no meio de pessoas cuja origem era vergonhosa. Os moabitas eram descendentes da filha mais velha de Ló com ele. Ela se deitou com ele, tiveram um filho. Deus abomina isso, como abomina o pecado. E Elimelec foi um homem que não pensou nas consequências ao sair da casa de pão e ir para aquele lugar que Deus tinha proibido até que os habitantes entrassem, digamos, na congregação, ou que viessem a fazer parte do culto dos israelitas até a 10ª geração, até perder de vista. Eu não sei quantos anos seria isso, a 10ª geração, visto que naquela época as pessoas viviam mais tempo do que hoje. Mas o Elimelec não pensou nisso. Ele desconsiderou a palavra de Deus. Ele desobedeceu os princípios que Deus havia estabelecido para o seu povo. E quando nós desobedecemos os princípios estabelecidos por Deus para o seu povo, a sua igreja, com certeza nós vamos colher o que nós semeamos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, ele diz: não erreis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Elimelec não pensou no futuro dos seus filhos. Elimelec levou seus filhos para o meio de uma nação que tinha provocado o povo de Deus, e que as mulheres misturavam a prostituição com a adoração a ídolos, ofereciam seus corpos para a prostituição. E o povo de Israel sofreu muito com o envolvimento com essa nação. Se não me engano, é o capítulo 24, capítulo 22 de Números, que morreram 24.000, foi uma baixa considerável no meio do povo de Deus. Muita gente morreu em consequência da desobediência. Então, ao levarmos em consideração esses fatos, nós temos que concordar que a atitude de Elimelec foi uma atitude precipitada, foi uma atitude tomada porque a barriga estava ficando vazia. Elimelec, nós lemos aqui no versículo 21, depois de passado um tempo que ele tinha morrido, seus filhos tinham se casado com mulheres moabitas,